Bom, esse é um vídeo sobre espiritualidade, né? Não tem nada a ver com o âmbito religioso, né? Em nenhum momento criticando as religiões, né? Eu creio que todas elas nos direcionam para o mesmo caminho, né? Mas é um vídeo relacionado à espiritualidade. Eu estou tentando gravar esse vídeo pela terceira vez, né? Então eu acredito realmente que é um sinal, porque não é possível. Normalmente nos meus vídeos eu nunca tenho interrupções, né? Nesse vídeo aqui já é a terceira vez, mas bora lá. O quanto é importante a gente entender, né, qual que é o nosso propósito. Mas além de entender qual que é o nosso propósito, quanto é importante a gente entender que as nossas orações, elas estão sendo ouvidas a todo momento. Quando a gente pede alguma coisa, quando a gente manifesta a nossa intenção, né, quando a gente manifesta a nossa vontade com palavras dentro de uma oração, a vida, Deus, o universo, começa a mudar os percursos da nossa vida, né? Começa a mudar os caminhos da nossa vida para a gente conseguir ir atrás desse propósito. E às vezes, muitas das vezes, o que a gente pede não é para a gente, né? E a gente acaba se chateando, achando que a nossa oração não está sendo atendida, mas na verdade Deus está mostrando que a gente não precisa daquilo que a gente está pedindo. Mas pelo contrário, quando você pede algo que realmente é para você, a tendência é que tudo se torne muito mais difícil a partir daquele momento, né? Mas não porque Deus não quer que você tenha, mas é porque Ele começa a direcionar a sua vida para esse objetivo, né? Ele começa a permitir que surjam desafios e adversidades na sua vida, né? Que antes de você sair da sua zona de conforto e pedir aquilo, não existiam, né? Mas tudo isso é para você estar disposto, para ver se você está disposto a pagar o preço pelo que você quer, né, para ver se você está disposto a passar por essa transformação, por esse processo. Porque a partir do momento que a gente entende que o que a gente pede não vai vir como a gente quer e como a gente precisa, o processo ele fica muito mais simples, cara. O processo ele fica muito mais fluido. A gente tende a passar pelas provações, né, pelos desafios, pelas adversidades com muito mais fé. Né, uma frase que eu gosto muito e que me ajuda muito, né? Logo eu, que era um cara muito cético e não acreditava em nada disso e achava tudo uma perca de tempo, né? Hoje vivo muito pelo lado espiritual e reconheço a importância dele na minha vida. Mas continuando, né, uma frase que me ajuda muito num momento como esse é saber que quando você tem medo, porque a sua fé não está tão forte assim. Quando você está com medo de alguma coisa, é porque você não alimentou a sua fé o bastante. Então, onde tem fé, não pode se ter medo. Né? Quando a gente identifica isso, a gente começa a alimentar a nossa fé para o nosso propósito, para a nossa oração que está sendo atendida naquele momento. Né? Então, quando você pede as coisas, a vida te dá caminhos para que você conquiste elas. Mas a pergunta é, você está preparado? Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a passar pelo processo? Ou você quer tudo na mão? Se você quer tudo na mão, dificilmente você vai conseguir. Não é porque a sua oração não foi ouvida, mas sim porque quando as oportunidades de alcançar ela vieram até a sua vida, você foi para trás, né? Ou não, deixa para lá. Então, cara, você tem ideia do quão grande é a coisa que você está pedindo? Do poder de transformação que ela tem na sua vida? Quando você conseguir perceber isso, você vai encarar as provações, o processo, com muito mais naturalidade, com muito mais fé, porque ele é de se alcançar, ele é possível, né? E só tende a gente querer a passar, estar disposto. Quando a gente pede a abertura de caminhos, a sabedoria, a inteligência, começam a vir muitas coisas na nossa vida nos ensinar, cara. Começam a vir muitas coisas para dizer pra gente o quanto a gente precisa se preparar para aquele momento, né? Muitas das vezes a gente se encontra fragilizado nesses momentos. Você fala, pô, tô pedindo uma coisa, mas tá muito difícil, sei lá, cara, não faz sentido. Desde que eu comecei a pedir essas coisas, né, desde que eu comecei a orar para esse propósito, tudo ficou difícil, mas na verdade não. A gente está passando pelo processo de transformação. E quando a gente entende isso, fica muito mais tranquilo saber que a nossa oração está sendo atendida e que nos cabe fazer a nossa parte, porque não adianta pedir uma coisa e não fazer por onde. Como espírito, dentro do seu corpo, desse plano, você tem desafios, né? E você precisa passar por eles para alcançar o que você quer. Então, faz parte, como eu falei no começo do vídeo, né, eu acredito que seja um grande sinal essa questão aí desse vídeo, por ter tido tantas interrupções, né? Por que logo esse vídeo? Você tenta calcular as chances, né? Então, em muitos momentos a vida nos dá sinais muito claros, e a gente não está preparado para ver, né? Ou passa despercebido, mas
preste atenção nas suas orações e preste atenção nos sinais da sua vida. Tenho certeza que tem muitos aí. E só você consegue identificar, porque você sabe o que você quer e você sabe o contexto da simbologia, né, dos símbolos que aparecem no seu caminho. Né? Como um exemplo bem recente, raso até, dependendo da perspectiva, mas como o nosso canal é sobre qualquer perspectiva, essa é a minha perspectiva sobre esse sinal. Gente, que eu estava voltando do trabalho, eu estava bem cansado mesmo, e entrei no ônibus lotado. Aí eu, pô, cara, cansado, eu queria ir sentado, né? Mas eu tô mais cansado do que as pessoas que estão sentadas? Não sei, provavelmente não, provavelmente tem alguém bem mais cansado do que eu ali. Mas tudo bem, eu tô ali, percurso do ônibus e nada de um lugar surgir. Aí eu penso, com uma pergunta: por que Deus permite que seus filhos passem por essas coisas? Por que Deus? Quer saber? Não quero mais ir sentado, não. Eu vou ficar em pé mesmo, se surgir um lugar. E na mesma hora que eu pensei isso, na mesma hora, surgiu um lugar na janela. Eu não pensei duas vezes e fui sentar porque eu estava bem cansado e me senti uma criança resmungando. Né? E na mesma hora, né, que eu sentei, era um lugar na janela, né? Eu sentei, na mesma hora que eu sentei, eu vi uma imagem de Jesus na minha frente, né? Era uma igreja. E, cara, eu não conheço aquele percurso, eu não sabia que se eu, né, em que momento eu passaria por aquela igreja. Então, assim, a gente tenta calcular quais são as chances dessa sincronicidade toda na nossa vida, de todos esses sinais. Então, quando a gente começa a reconhecer os sinais, ainda mais das orações que a gente fica muito mais tranquilo, a gente aproveita muito mais o processo. Porque a gente entende que o que a gente pede vem como a gente precisa, não como a gente quer.